Abraço de luz e paz, almas queridas. Deus nos abençoe nesse instante divino e nos faça instrumento de sua doce e amorável paz. A visualização de hoje é para a cura do câncer. Nós sabemos que basicamente o nosso corpo é feito de 4 tecidos: o tecido muscular, o cartilaginoso, o ósseo e o tecido sanguíneo. E se observarmos em nosso tecido sanguíneo, ele se divide inicialmente em 2 universos: o sólido, o líquido. O líquido com 55%, o sólido com 45%. E no sólido, se observarmos, vamos ver 3 universos diferentes: as plaquetas, os leucócitos e as hemácias. E se observarmos os leucócitos, inicialmente eles dividem em 2 grandes famílias: os agranulócitos e os granulócitos. Nos agranulócitos, nós vamos ver inicialmente 2 famílias: os linfócitos e os monócitos. E nos linfócitos, divide em 2 famílias, ou se divide em 2 famílias: o linfócito B ou linfócitos B, responsáveis pelas criações dos anticorpos, e os linfócitos T. E esse nós vamos dividi-lo em 3 famílias: os citotóxicos, os supressores e os auxiliares. E esse chamado citotóxico é o natural killer, é a célula com poder quimioterápico. E os monócitos nascem assim como os demais da medula óssea, só que eles amadurecem no timo, na glândula timo, e se transforma em macrófago, a maior célula com poder fagocitário, ou seja, de fazer a limpeza do organismo. Então, enquanto a célula citotóxica, ou natural killer, ou a célula com poder quimioterápico, vai eliminar a célula cancerígena, o macrófago vai fazer a limpeza. Todas nascem assim como os leucócitos, as hemácias e as plaquetas na medula óssea. No adulto, elas estão localizadas mais exatamente ou em maior quantidade na medula óssea dos fêmures, da bacia, aqui nos ossos do baixo ventre que nós falamos. Mas elas estão espalhadas em toda parte. E para onde as direcionarmos, elas sabem reconstruir os tecidos. Só que nós estamos vendo também que elas sabem destruir células ou tecidos cancerosos e depois reconstruí-los. Por isso, não fique preocupado com a linguagem técnica, mas é só para constar, para que você possa entender que existe em você a própria cura. E esta informação é Joana de Ângeles na obra Desperte e Seja Feliz, no capítulo O Médico Interno. Não só temos o poder de criar células como quimioterapia, mas também de curar de AIDS, de outras doenças cardiovasculares ou qualquer enfermidade. E esse médico está à disposição de nossa mente, para que nós possamos construir uma nova realidade. O câncer desenvolve-se num ambiente ácido, considerando de dentro para fora, um ambiente de mágoa, de ressentimentos, de lamentação, de frustrações e algo à semelhança desses elementos, ou que se assomam. De fora para dentro, a música que perturba, a leitura deprimente, os alimentos indevidos ou rico em açúcares, principalmente os açúcares artificiais,
ou os superprocessados, ou os processados também. Então, tudo que entra de forma ácida de fora para dentro ou que sai de dentro para fora vai gerar a ambiência para a eclosão do câncer ou para a manutenção do mesmo. Por isso, de dentro para fora, que é o mais essencial. Nós vamos estabelecer como método de cura, provado pela ciência, que a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. Ou seja, nós podemos nos curar de qualquer enfermidade. Alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras, o amor, o apreço. E de fora para dentro, vamos priorizar os elementos mais naturais possíveis. Desde a proteína animal, proteína vegetal, os minerais, o mais natural possível de cada um deles. E além disso, vamos usar o poder da oração, da visualização, da meditação para enriquecê-los ou para alterar a sua estrutura, se não tivermos oportunidade de ter a melhor escolha à nossa mesa. Já é provado com outro experimento científico que os animaizinhos que foram alimentados com elementos que poderiam adoecê-los, mas acariciados, beijados pelo seu tratador, não desenvolveram os desequilíbrios. Então não é o que entra pela boca que nos torna enfermos, é como estamos na hora da alimentação. Já afirmara Anthony Béchamp, médico cientista contemporâneo de Allan Kardec, que nós, com os nossos pensamentos e sentimentos, criamos os protites, seres menores do que vírus no interior dos próprios átomos. E são esses seres, como parasitas, no dizer de Leon Denis, dependendo do ambiente que eles estão sendo criados, é que vão tornar-se a causa das enfermidades. Eles nascem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Assim como podem nascer dos nossos pensamentos harmoniosos os fótons, ou partículas de equilíbrio, ou o amor personificado no mundo material, conforme a física quântica. Assim, o pensamento harmonioso, a visualização harmoniosa, visualizando-se em perfeito equilíbrio, visualizando-se saudável, recuperado, com um comportamento saudável, alegre, feliz. E essas ideias enobrecedoras, esses planos de futuras ações benéficas serão os portadores das energias equilibrantes que nós vamos reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Onde nada valerá a criação do natural killer, do macrófago, para fazer a limpeza após a morte da célula enferma, se não dermos as condições fisiopsíquicas, morais e espirituais. Então, além da alimentação saudável que entra, a alimentação saudável também que sai pela nossa boca. O que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós vamos falar e as nossas próprias ações. Então, inspirem com suavidade, lembrando da energia do Sol, conforme falamos outra visualização, a energia da terra, a energia da água, a energia dos alimentos, o diálogo com todos eles e o nosso propósito de sarar. Sarar para quê? Para fazer mais e melhor em nosso universo e refletindo no entorno. Inspirem, visualizando esse energismo que vem da natureza, na luz,
no ar, na água, na terra, nos alimentos de todos os quadrantes. O enriquecimento deles com a nossa gratidão, com a nossa alegria, com a nossa esperança, com o nosso amor, com o nosso apreço. A transformação dos leucócitos naquilo que necessitamos, ou diretamente já na medula óssea, dando a ordem para que nasçam os que nós realmente necessitamos, macrófagos e o natural killer. O macrófago é uma célula branca que vai nascer na medula, como se fosse o nosso agente de limpeza, e é. Ele vai nascer como monócito e vai amadurecer na glândula timo, aqui na região do coração. Vai tornar-se macrófago, com o poder de sair da corrente sanguínea e viajar entre os tecidos para fazer a faxina e levar para o baço, onde há ou acontecerá a desintegração. E ao mesmo tempo, as células do universo, que nós chamamos de linfócitos, mas o linfócito T, que subdividido, supressores, auxiliares e citotóxico. Nós já vamos direto para a criação da célula citotóxica, a com poder quimioterápico, a que tem o poder de matar, de destruir, de desintegrar a célula cancerígena, ou a que está em desarmonia com o nosso corpo. E o macrófago vai alimentar-se desses despojos e viajar para morrer junto com eles, porque elas só vivem de 6 a 8 dias, as células de defesa. E elas vêm para o baço para morrer aqui. O baço é responsável pelo controle do volume sanguíneo e por enriquecimento também de nutrientes, acumulados aqui por conta do centro vital, que canaliza a energia diretamente do Sol, o abastece, e após a desintegração desse material, a reintegração no próprio organismo, ou seja, a promoção sem expulsão. Nós vamos imaginar as células enfermas sendo desintegradas e elas vão renascer como elementos que vão participar das novas células saudáveis. E nós vamos imaginando o corpo saudável, imaginando o corpo em equilíbrio, imaginando-nos nas novas ações com responsabilidade, desenvolvendo as atividades que nós pretendemos concretizar para uma vida plena, saudável e feliz. Mais uma vez agradecemos a Deus, à natureza, ao nosso corpo, às células-tronco, aos macrófagos, ao natural killer e a tudo que existe em nosso universo. Sem esquecer que das células-tronco nascem as plaquetas, que é ela desmontada em fragmentos menores, em peças de reposição, ou as hemácias, para levar maiores nutrientes ou melhor oxigenação. A mesma célula-tronco extirpa o núcleo, a consciência coordenadora, e sem o núcleo obedecem diretamente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos na canalização e vitalização do corpo com o energismo que nós atraímos pela mente, pelos sentimentos e também pela respiração, pelos alimentos e tudo mais. Respire mais uma vez, em gratidão a tudo e todos, e ao mesmo tempo sinta-se em plenitude. A saúde física, a saúde psíquica e emocional, a saúde moral e espiritual, para que possamos ser as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra.
em tudo dando graça, vivendo com alegria e com esperanças de melhoras. A cada segundo fazendo um exame de consciência à luz da verdade, com honestidade, humildade, sinceridade e fidelidade na aplicação dos recursos. Sentindo-se privilegiados pelo prazer de ser útil, e a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre em todos os sentidos e encontra no seu próprio universo a solução para todos os problemas. Porque todo o energismo que está fora, aguardando as nossas ordens, se encontra com mais segurança em nosso interior, dependendo de nossa inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Mais uma vez, inspirem, se acalmem, desejando exemplificar esta vida em perfeito equilíbrio, saudável, alegre e feliz, para levantar os caídos. E o nosso energismo pacificador, a nossa vitalidade, poder aliviar as suas dores no abraço, no aperto de mão, na transmissão de energia pela oração, pela visualização, pelo amor, que é a caridade em suas incontáveis expressões, ou pela caridade que é o amor em excelência. Abraço de luz e paz e muito amor. Namastê.